paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Vamos começar mais uma Escola Bíblica Dominical, lição número 13, é 13 mesmo, deixa eu conferir aqui. Isso, lição número 13, orando pela intervenção divina. Graças a Deus, glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, louvado e santificado seja o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pai Santo, perdoa as nossas falhas, Senhor. Atenta os Teus ouvidos à nossa oração pela Tua misericórdia, Senhor, e não pelo nosso merecimento, Pai. Porque de nós mesmos nós não merecemos nada, Pai, mas é pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, em nome de Jesus, Pai Santo, nós clamamos a Ti nesse momento, Senhor. Pai Santo, abre a porta da palavra, Senhor, ilumina os nossos entendimentos, Pai, abre, Pai Santo, o nosso entendimento para a Tua palavra, Pai, para ouvirmos e para atentarmos, Pai, para aprendermos contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nossos corações nesse momento, Pai, sejam terras férteis, Senhor, para ouvirmos e aprendermos a Tua palavra e colocarmos em prática, Pai, relembrarmos aquilo que já temos aprendido, Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra todo o embaraço, todo o obstáculo, todo o impedimento, Pai, tudo aquilo que possa servir de impedimento, Pai, joga por terra, Pai, para que o Seu povo assista a Ti, Senhor, em nome de Jesus, nos ensinando, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar com a irmã Rosângela cantando uns 2 louvores da nossa harpa cristã, e aí nós vamos dar continuidade, vamos para a oração, para o louvor, aliás, como de costume, 2 louvores. Paz, Senhor, irmãos, glória a Deus. Vamos cantar então o hino de número 432. 432. Nós já ensaiamos, né? Glória a Deus, aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim.
vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando eu venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Hino é o número 427. Glória a Deus. Deus Santo. De pesar estás cercado, és provado pela dor, de sofrer estás cansado e também do teu labor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Nas doenças, incertezas, que tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas te releva e mitiga a tua dor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder, presto ajuda pode dar-te, teu pedido responder. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai orando, irmão, vai orando, minha irmã. Esse é o tema que nós vamos meditar hoje. Oração. Sem oração não vai, né? Eu aprendi que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A oração é a respiração, é a nossa respiração, né? A respiração da igreja, né? A oração é o fôlego da igreja, né? Irmão, vamos fazer o seguinte, vamos separar já esse momento já para a oferta. Você tira a sua oferta aí, seu dízimo, conforme for o caso, como você tem feito para separar aí, para fazer chegar na casa do Senhor. Já vai separando aí, vai fazendo a sua organização nesse momento. E nós já vamos orar pelos dizimistas, antes de começarmos aqui, entrarmos no assunto. Nós já vamos orar por você que está dizimando, por você que está ofertando, tá? E eu quero também fazer agora, já nesse momento, junto com essa oração, já vamos fazer aquela oração intercessória também, aquela oração
do milagre, né? A oração da fé. Eu vou convidar você agora para fazer aquela oração da fé, que nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Então vamos confiar, independentemente da sua situação, do problema que você está enfrentando, vamos fazer essa oração com confiança de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar por você que está dizimando, por você que está ofertando e por você que está precisando de um milagre também agora, nesse momento. Vamos unir a nossa fé e vamos clamar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Pai eterno, em primeiro lugar, eu peço ao Senhor, perdoa, Pai eterno, as nossas falhas, Pai. Perdoa as minhas falhas, Senhor, as minhas transgressões. Perdoa, Pai, as falhas e as transgressões, Pai eterno, dessa pessoa que está assistindo agora esse vídeo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno. Pai Santo, abençoa, Pai, a vida dessa pessoa que está agora separando o seu dízimo, a sua oferta, Senhor, para Te servir, Pai. Essa pessoa que está com um coração voluntário, Senhor, Te servindo, Pai, com o melhor da Tua fazenda, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, que tudo seja realmente para a honra e glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre as portas, Pai Santo, para essa pessoa, Pai. Pai Santo, olha para as necessidades, Pai. O Senhor já tem olhado, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades antes de nós abrirmos a nossa boca, Pai. O Senhor sabe do que nós precisamos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa essa pessoa, Pai. Abre a porta, Pai. Aquela porta de emprego, Pai. Aquela promoção. Senhor, Tu conheces todas as necessidades dos Teus servos, das Tuas servas, Pai, a todo momento de nossas vidas, Senhor. Pai Santo, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu sustento, Pai Santo, digo especificamente pelas Tuas bênçãos financeiras, Pai. O Senhor tem sustentado o Teu povo, o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai. O Senhor tem entrado com providência, Senhor. Pai Santo, conforme a Tua vontade, no Teu tempo, mas o Senhor não tem deixado o Teu povo, Pai Santo, em falta de nada, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai eterno, peço agora, Senhor, por essa pessoa que está pedindo por um milagre, Senhor. Essa pessoa que está no leito, Pai Santo, enfrentando uma enfermidade, essa pessoa que está, Pai Santo, passando por uma frieza espiritual, Pai eterno, por uma fraqueza, Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, levanta, Pai, sustenta, Pai, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa vai com essa enfermidade nos ossos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu decreto a cura, Pai Santo, confiando na Tua misericórdia, na Tua palavra e no Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo essa enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A honra é nossa e a glória é Tua, Senhor. A honra é nossa de Te servirmos, Pai, de sermos ouvidos por Ti, porque não merecemos, Pai. Não somos dignos, Senhor. Nada fizemos e nada há que possamos fazer para sermos dignos de Ti, Senhor. Pai Santo, mas o Seu sangue, o sangue de Teu Filho, nosso Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário, é que nos dá ousadia, Pai. Pai eterno, de repreendermos as enfermidades, Pai, de declararmos a cura, Senhor. Pai eterno, confiando no Teu poder, na Tua misericórdia e obedecendo a Tua palavra, Pai Santo, que nos disse para nós orarmos pelos enfermos, Pai, para expulsarmos demônios, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, Pai, eu quero também nesse momento expulsar em Teu nome, Senhor, toda a atuação maligna na vida dessa pessoa, Pai, que tem acorrentado essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus eu Te repreendo, em nome de Jesus eu Te ordeno, saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus eu já Te agradeço, Senhor, pela libertação dessa pessoa, Pai, que essa pessoa que estava agora pronto para tirar a sua própria vida, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço pela libertação, Pai, e pela restauração, Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, em nome de Jesus, amém. Bom, eu creio que você já separou aí a sua oferta, faça chegar à casa do Senhor. A obra do Senhor é feita por homens e mulheres com corações dispostos, com corações voluntários. Nada é por força, nada é por obrigação. É você agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez na tua vida.
tá? Você não oferta a Deus para Ele te abençoar. Você não compra a bênção. Você não compra a bênção. Você oferta a Deus daquilo que Ele já te deu, pela tua fé, pela tua boa vontade, pela tua preocupação com a obra do Senhor, pelo teu comprometimento. Só critica a oferta e fica levantando questões de dízimo. Só critica quem não tem compromisso com a obra de Deus. Quem tem o seu compromisso com a obra de Deus sabe que é necessário. Ele tem o seu coração voluntário. Dá aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus abençoa aquele que contribui com um coração aberto, um coração sincero. E vamos agora para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar do tema orando pela intervenção divina. Orando pela intervenção divina, está falando basicamente de oração. Lição de número 13 da nossa revista, é a última lição dessa revista que nós temos trabalhado nesse período. Lição de número 13, cujo tema está no Salmo 144. O texto áureo é o Salmo 144 no seu versículo 3. Como de costume, o nosso texto áureo traz Salmo 144, versículo 3. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. Traz também como verdade aplicada: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Objetivo da lição: nós vamos refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, nós vamos falar sobre a importância da vida de oração e os efeitos dessa vida de oração. Eu vou convidar você então para nós fazermos essa leitura na Bíblia, direto do texto da Bíblia, porque na revista ela faz uns saltos, E vamos ler na íntegra aqui o Salmo 144. Salmo 144 não é muito extenso, é um salmo com 15 versículos apenas, então vamos ler ele inteiro. Salmo 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Versículo 5. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Versículo 8. Cuja boca fala a vaidade e a sua mão direita é a direita da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. A ti que dás a salvação aos reis e que livras a Davi teu servo da espada maligna. Versículo 11. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, mas a sua mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas à moda de palácio. Versículo 13. Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas,
para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Lemos do 1 ao 15, o Salmo de número 144 inteiro. Nós observamos que esse Salmo ele faz algumas intercalações entre louvor e clamor. O salmista Davi, esse salmo é de atribuição, a sua autoria, né, é de atribuição ao rei Davi. Do versículo 1 ao versículo 4, eu observei aqui que do versículo 1 ao versículo 4, ele fala como alguém que expressa o seu relacionamento, um relacionamento pessoal com Deus, do versículo 1 ao versículo 4. Do 5 até o 7, o 5, o 6 e o 7, ele já faz um clamor assim, pela intervenção de Deus, né? Baixa ao Senhor os teus céus e desce, toca aos montes e fumegarão. Aí no versículo 7, estende a tua mão desde o alto. Então ele pede aqui, ele faz um clamor pela intervenção divina. No seu versículo 9 e 10, ele já expressa um louvor, né? A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério, instrumentos de 10 cordas, cantarei louvores. No versículo 11, ele já faz mais um clamor pela intervenção divina, né? Mais um clamor. E no 12 ele faz uma intervenção, ele ora a Deus pela sua família. No versículo 13, 14 e 15, ele já faz aquela menção à provisão de Deus, né? Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento. Então ele faz aqui, o salmista vai fazendo aqui no momento da composição desse salmo, ele vai fazendo aquele clamor a Deus e ao mesmo tempo ele louva ao Senhor. Aí ele intercala com mais um pedido, mais uma súplica, e ali ele por livramento e por bênção pela sua família e por provisão, né? Nós vamos ver no decorrer dessa lição aqui a importância dessa vida de oração. Vamos começar, fiz algumas anotações aqui de algumas referências, não sei se eu vou usar todas, se vai dar tempo, mas vamos nos esforçar. Glória a Deus. Jesus, no seu ministério terreno, ele demonstrou uma vida de oração. Ele sempre se retirava, os textos bíblicos ali nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, vai mostrar ali Jesus em determinados momentos se retirando para orar, geralmente se retirando para os montes ali para orar. É claro que Jesus tinha a sua casa, mas quando ele diz assim, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, ele estava demonstrando, ele estava ali afirmando sobre a sua missão. Ele não veio para ficar em casa, ele tinha a sua missão de sair e fazer a vontade do Pai que o enviou, nosso Deus. E em momentos ele estava numa cidade, em momentos estava em outra cidade, em transição de uma cidade a outra. Então a Bíblia vai trazer várias referências assim, dessas viagens, dessas idas e vindas do Senhor ali por Israel, levando a palavra, pregando a novidade do perdão de Deus através do sacrifício que ele haveria de fazer. Em momentos ele se retirava para orar, porque em casa, para ele orar, quando ele ficava em casa, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, diz ali, né, que souberam que ele estava em casa, então já se encheu em volta ali de pessoas, as pessoas procuravam ele para orar. Não tinha
ele não tinha aquele momento reservado em casa, então ele saía para os montes para orar. No entanto, ele nos orienta. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 6, uma das referências que eu anotei aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, glória a Deus, no versículo 5 em diante. Jesus dá uma orientação aos seus discípulos ali, aos ouvintes naquele momento, de como deveria ser feita a oração, essa vida de oração, como deveria ser feita uma oração. E quando orares, versículo 5 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. No versículo 7 ainda diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirem. Então, antes de nós pedirmos a Deus, antes de você se apresentar a Deus em oração, Ele já sabe o que você necessita, Ele já sabe o que você precisa. Essa vida de oração não é para fazer Deus saber do que você precisa. Essa vida de oração, essa vida de oração é para você cultivar a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento pessoal com Deus. A oração tem esse efeito, e através da oração o Senhor ele vem nos consolar, Ele vem a consolar os nossos corações em determinados momentos, sabe? E essa oração, como diz aqui bem claramente, não é feita para você fazer Deus saber das suas necessidades. Essa oração é para a sua saúde espiritual, esse costume de oração é para o desenvolver, o cultivo do seu relacionamento pessoal com Deus, é para a edificação da sua fé diante do Senhor, sua fé no nome do Senhor. Então, começando com essa orientação aqui, nós estamos começando essa ministração com essa orientação do Senhor de como orar. Ele fala das repetições, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Em seguida aqui, ele vai dar um exemplo de oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, porque ele começa: Pai Nosso que estás no céu. Então nós intitulamos essa oração como oração do Pai Nosso, por causa desse começo, desse início, né, que ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu. No entanto, essa oração que o Senhor nos deu como exemplo, não foi para nós ficarmos repetindo ela, sabe? Muitas vezes você se apresenta diante de Deus e você não tem palavras para orar com angústia e tal, e você lembra desse exemplo de oração que o Senhor deu, e aí nós usamos essas palavras, Pai Nosso que estás no céu, para começarmos, como introdução, sabe? Mas não é para ser uma repetição. A oração, essa oração que o Senhor está falando aqui, é aquela oração onde você se coloca diante do Senhor e se esvazia, se expressando da sua forma, da forma que você sabe falar, da forma que você sabe se expressar, com reverência sempre à autoridade do Senhor, porque você não está diante de um ser humano, você está diante do Criador de todas as coisas, mas você se expressa com a sua forma de expressar, na sua simplicidade. Nós escutamos comumente assim, normalmente, pessoas falando assim: você não precisa ficar enfeitando a oração. Tem pessoas que enfeitam tanto a oração, Santíssimo Deus, né? E tudo bem, você não precisa, mas se esse é o seu jeito de se expressar também, então você pode se expressar assim também, né? Cada um tem o seu jeito de se expressar. Uns usam palavras mais complicadas, outros usam palavras mais simples, mas de acordo com você, com quem é você, com o seu eu,
tá? Não procurando imitar alguém ou repetir o que alguém, a forma de alguém orar, mas a sua expressão de oração diante do Senhor. No capítulo 7, também, no capítulo 7, no versículo 7, desse mesmo Evangelho de Mateus, você vai ver o Senhor falando sobre a insistência, a persistência na oração. Quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, a porta se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Então o Senhor mostra aqui que nós, sendo maus, né, nós sabemos, no versículo 11 ele diz assim mesmo: se vós, pois, sendo maus, no versículo 11 aqui, então é a palavra do Senhor mesmo, nós sendo maus, sabemos e nos preocupamos em dar coisas boas para os nossos filhos, quando ele pede, que dirá o nosso Deus não nos dará aquilo que nós necessitamos, né, quando nós lhe rogamos, quando nós lhe pedimos. Também no Evangelho de Lucas, vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 1, vamos ler até o 5. Disse-lhes também uma parábola, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um homem, um certo juiz, aliás, que nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar, e me importune muito. É o que diz aqui. Então o Senhor usa isso aqui como exemplo de você insistir até receber. Até quando você deve orar? E quando é que você deve parar de orar? Parar de orar, não sei, acho que nunca, né? Parar de orar nunca. Mas quando você ora, qual é o momento de você parar de orar? É quando você realmente recebeu o que você estava pedindo, quando o Senhor te respondeu de alguma forma, lhe dando o que você pediu ou lhe dizendo não. Porque nós sabemos que para educar um filho você tem que saber dizer não, às vezes também. Então às vezes o Senhor nos diz não. Mas no que diz respeito às nossas necessidades, aquilo que nós realmente precisamos, o Senhor nos atende sempre, sempre. No que diz respeito ao nosso socorro, o Senhor nos socorre sempre, tá? Quando o Senhor nos diz não, eu me refiro àquilo que nós muitas vezes queremos, né? Mas não é o que nós precisamos, não está no centro da vontade de Deus, né? Então, quando nós oramos, às vezes pedindo algo que é o nosso querer, a nossa vontade, mas não é a vontade do Senhor por um motivo específico sobre nossas vidas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então muitas vezes nós temos que receber um não, sim, e buscar qual é a vontade do Senhor para nós. Tem também na oração um aspecto, como eu disse, você usar as suas palavras, você orar do seu jeito, da sua forma, apresentando ao Senhor as suas necessidades, de acordo com o seu entendimento. Essa oração tem que ser uma oração sincera, realmente uma oração sincera, não aquela oração, como é que eu vou dizer, não aquela oração decorada, repetitiva, como diz aqui, mas muitas vezes nós repetimos aquilo que está no nosso ser, né? Aquela angústia, e você acaba repetindo ao Senhor, porque você precisa se expressar, você precisa se esvaziar daquela angústia, sabe? Você precisa colocar aquilo aos pés do Senhor, mas com sinceridade. No capítulo
10, no capítulo 18, no versículo 10, ainda na continuação dessa parábola aqui, sobre o juiz, sobre esse juiz e essa viúva, mais à frente, no versículo 10, ainda no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, o Senhor vai dar dois exemplos aqui de duas pessoas se apresentando diante dele para orar. E vamos ver, essa oração acontece assim, essas duas orações. Versículo 10: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa foi a oração do fariseu, né? Do religioso, né? Essa foi a oração dele. E por outro lado, o publicano ao qual ele se referiu na oração dele, né? Não sou nem ainda como este publicano, ele diz na sua oração. E o publicano orava dizendo assim, no versículo 13: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa era a oração do publicano. Então, no versículo 14, o Senhor, vamos completar aqui, vamos concluir a leitura. Digo-vos que este desceu justificado, ele se refere a este, ao publicano, e não aquele, fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É importante nós prestarmos atenção nisso. Às vezes, sabe, nós temos que agradecer a Deus. Você vê assim, o fariseu estava agradecendo: ó Deus, graças te dou. Ele começa assim, o fariseu, na sua oração. Aí ele começa bem, só que depois ele escangalha o negócio, né? Depois ele vai para um sentido bem errado, que é o de julgamento, né? De autoexaltação e ainda julgando o seu próximo. Ó Deus, graças te dou. Aí ele vai: porque não sou como os demais homens. Então ele mostra aqui que ele se sentia superior. Então nós temos que agradecer a Deus sim. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor revelou a mim a tua salvação. Nós vemos muitas pessoas aí no mundo que duvidam até da existência de Deus e criam várias teorias, sabe, para tudo, para o universo e tal, né? E duvidam da existência do Senhor. Quando você teve um encontro pessoal com o Senhor, não tem como você dizer que Deus não existe, porque você conhece Ele. Você teve um encontro com o Senhor. E esse encontro, não adianta você às vezes tentar explicar para quem não crê como foi o seu encontro com o Senhor, porque ele vai criar uma teoria para aquilo. Ele vai criar uma teoria, é a força da mente, eu já escutei tantas teorias, tantas explicações, sabe? Até para milagre. Você não sabe do que a sua mente é capaz. Nós usamos só 10% do nosso cérebro. Se você usar 100% do seu cérebro, você faz milagres, você faz coisas extraordinárias e não tem nada a ver com Deus. Então as pessoas criam várias teorias para dizer que Deus não existe, quando você teve um encontro com o Senhor. Então nós agradecemos: Senhor, eu te agradeço pelo Senhor ter se revelado a mim. Como o Senhor diz, né? Ele se revela a quem quer e se oculta de quem quer, né? E só que isso não é merecimento, não é por merecimento nosso. Então nós agradecemos assim: Deus, sim, Senhor, eu te dou graça, porque o Senhor se revelou a mim. Mas nós temos que ter consciência de que isso foi por misericórdia e que nós devemos temer a Deus, porque nós não fizemos nada para merecer, nada. E o Senhor vai dizer ainda que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, né? Se arrependa, se converta, para que seja curado, né? Para que seja sarado. Então agradecer sim, nos sentirmos melhor do que os outros, porque Deus se revelou para nós, porque Deus abriu o nosso entendimento, como nós vemos que outras pessoas têm o seu entendimento fechado ainda. Isso não é motivo para nós nos sentirmos superior às outras pessoas, mas sim para nós agradecermos a Deus com temor e com tremor, com alegria também, mas com temor e com humildade, porque não é no nosso merecimento. Nós não somos
melhores do que ninguém. E às vezes você vê, o publicano faz uma coisa que ele fala: eu não sou como esse camarada e esse outro que está orando, que eu sei quem ele é, sabe? Às vezes você conhece a pessoa e às vezes você até conhece alguma falha da pessoa, tá? Salvo quando a gente se engana, porque quando nós julgamos as pessoas a gente se engana muito, sabe? Porque a gente vê superficialmente, e nem tudo é como a gente pensa que é, como parece, tá? Mas você pode até conhecer determinados defeitos de uma pessoa. Aí você dizer que você achar que a pessoa é inferior a você, ou que a pessoa, às vezes até um irmão nosso na fé, você conhece algum defeito desse irmão, dessa irmã, alguns defeitos, e você julga a pessoa, e você não sabe que essa pessoa no particular, quando ela dobra os seus joelhos com o Senhor, no seu quarto, no seu particular com Deus, ela também reconhece os seus defeitos, e ela fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou pecador, sabe? Eu conheci traficante mesmo, gente do mal, sabe? Que você não daria uma moeda pela vida dele, e que esse camarada chegava em casa todos os dias, aliás, madrugada, ele entrava na sua casa e dobrava o seu joelho e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero sair dessa vida. Tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu estou errado, eu quero sair dessa vida. Esse camarada na conduta dele, você olhava para ele e dizia assim: você não dava um pingo pela vida dele, você não dava uma moedinha, um centavo furado pela vida dele, entendeu? Estou dizendo que ele estava certo na atividade dele? Não, estou dizendo que ele reconhecia a miséria dele, o pecado dele. Não tive notícia mais dele, não tenho notícia, sabe? Mas a gente conhece a pessoa que vive num erro, mas você não sabe a luta dessa pessoa e a vontade dela de sair desse erro, sabe, irmãos? Então, essas coisas, essas situações dessas pessoas que estão ainda acorrentadas por Satanás, você só quebra com oração, não é com crítica nem com julgamento, é com oração, sabe? Aí o Senhor vai dizer assim: você precisa aprender, como o Senhor disse para os discípulos, vocês precisam aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, entende? O discípulo chamado João, que se eu não me engano, salvo engano, foi ele que falou: Senhor, quer que nós roguemos a Deus para que ele desça fogo do céu para destruir uma cidade inteirinha que não quis receber o Senhor e seus discípulos? E ele se vira para o Senhor e fala: Senhor, quer que eu desça? Nós oremos, né, como Elias fez, vai descer fogo do céu para consumir essa cidade. E o Senhor repreendeu ele e disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, irmãos, esse mesmo discípulo, nós vemos ele nas epístolas de João, né? Nós vemos ele com uma outra, vamos dizer assim, uma outra pegada, né? Uma outra personalidade. Você vê ele dizendo filhinhos, né? E você vê ali uma outra pessoa, entendeu? Aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então a nossa oração seja sincera, mas a sinceridade está em nós reconhecermos a nossa miséria também. Tudo que nós temos é porque do céu nos foi dado. Nós não recebemos nada se do céu não nos for dado. Então, se você tem, se Deus tem te dado, se você tem autoridade para pregar, sabe, Deus tem operado milagres com sua ministração, quando você opera, quando você ora, quando você prega, como Paulo disse, né? Orem por nós para que Deus opere, né, milagres, prodígios, enquanto nós pregamos a palavra, o Senhor estenda a sua mão com milagres e prodígios no meio do povo. Isso foi Deus que lhe deu, não é para nós nos sentirmos melhores do que ninguém, nem maiores do que ninguém, sabe? Essa oração vai trazer, essa vida de oração,
Quem já teve, você vê assim, quem sabe do que eu estou falando sobre essa vida de oração, que a oração não é um fardo pesado na vida da pessoa. Poxa, mas eu tenho que orar de novo. Poxa, mas quantas horas eu tenho que orar? Não existe uma quantidade de horas para você orar determinada. Se você orar quantas horas, pronto, você vai ser abençoado. A qualidade da sua oração está na sinceridade da sua oração, no reconhecimento da sua necessidade, da sua pequenez, né, diante do Senhor, como no salmo que nós lemos aqui, o salmista traz: Senhor, quem é o homem, né, para que o Senhor se lembre dele, o filho do homem, para que o Senhor tenha algum apreço por ele, para que o Senhor o estime, né? Nós somos vaidade, somos coisa passageira, somos como uma sombra que passa, um vento, né, uma poeira. Nós somos realmente insignificantes, mas o Senhor, pela sua misericórdia, é que Ele tem nos alcançado, é por misericórdia. E vamos seguir um exemplo vamos lembrar aqui um exemplo dessa comunhão com Deus, dessa busca de uma comunhão com Deus, por um centurião chamado Cornélio. E a Bíblia fala que ele servia a Deus, ele orava e ele dava esmola aos pobres, ele ajudava quem ele via que precisava, e ele tinha uma vida de oração, né? No entanto, ali, o que Deus faz na vida, o que nós vemos Deus fazer na vida desse homem, por causa dessa disposição dele em buscar a Deus. Nesse período, quando fala sobre a vida desse centurião Cornélio, está em Atos capítulo 10, quando ele fala, eu não vou ler agora não, para a gente acelerar um pouco mais aqui. Então, esse homem, ele estava num período onde o nosso Senhor Jesus já tinha entregado a sua vida, já tinha ressuscitado, já tinha retomado a sua vida de volta, como o mandamento que ele recebeu do Pai para fazer, entregar a sua vida, tomar de volta. Então ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, né? E agora, toda a justificação ali não seria mais pela lei de Moisés, mas Jesus já tinha vindo e tinha cumprido a lei, né? Porque toda a lei apontava para um novo começo lá na frente, para um novo concerto. E é outro assunto isso, mas eu só estou dando uma pincelada para nós entendermos que esse centurião Cornélio, ele não poderia ser mais justificado por um ritual como a lei trazia. Agora ele dependia de conhecer e receber nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, acreditar naquele que Deus enviou. E ele fazendo as suas orações e as suas esmolas, isso não salva ninguém. Boa ação não salva ninguém, né? As boas ações são uma consequência de quem já é salvo, né? E muitas vezes a pessoa nem é salva e faz lá as boas ações, ela não reconhece Jesus como seu Salvador. E o Senhor disse que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe caminho para Deus sem Jesus Cristo. Nós temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, Cornélio, por esse esforço, por essa sinceridade dele, o que Deus fez? Lhe mostrou o caminho correto que ele deveria seguir agora. Como? Trazendo Pedro até ele, e antes enviou um anjo ao Cornélio, para dizer a ele: manda ir em tal lugar, buscar um homem lá chamado Pedro, e escuta o que ele tem para te dizer. Cornélio ficou tão curioso que ele mandou ir lá buscar Pedro no endereço onde o anjo tinha dado, e chamou seus parentes e vizinhos, né? Lá em Atos capítulo 10 vai dizer isso, que ele chamou os seus amigos, os seus parentes e vizinhos para ouvir. Quando Pedro chegou, então ele explicou que tinha visto um anjo que falou para chamar ele, que ele tinha alguma coisa para falar, e estavam todos ali reunidos. E aí, Pedro, o que você tem para dizer, né? E aí Pedro anuncia a salvação em Cristo. Então mostra a ele o caminho certo. Você vê como uma vida de oração, mesmo que você esteja indo por um caminho errado, o Senhor te mostra, né? Pelo seu esforço, a sua sinceridade, pela sua sinceridade especificamente, de fazer o que é correto, pela sua disposição de negar-se a si mesmo, o Senhor te mostra o caminho correto ao qual você deve seguir, né? Em Êxodo
no capítulo 33, vai mencionar Moisés intercedendo a Deus pelo povo. Nessa intercessão, Moisés faz ali a figura de Jesus Cristo, sabe? Intercedendo. Moisés estava entre Deus, continuamente ali entre Deus e o povo, naquela caminhada pelo deserto, saindo do Egito. E Moisés faz essa petição para Deus ali, quando Deus fala: esse povo é obstinado. A obstinação, irmão, quando fala obstinado, um coração obstinado, é quando um coração obstinado é quando você vai num objetivo, num propósito, e nada te tira daquilo. Você vai firme naquele propósito e nada te tira daquilo. Só que essa obstinação que Deus fala que o povo é obstinado é para o pecado. E Deus chama o povo, e chama para conserto, e chama para mudança, e o povo continua voltado para o pecado, para a desobediência. Deus chama Moisés para cima do monte para lhe dar ali a lei, os primeiros mandamentos, né, o fundamento ali da lei, né? E o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de ti. Deus dá a Moisés. Quando Moisés desce, a primeira coisa que ele encontra, o povo fez um bezerro de ouro e está lá adorando a imagem do bezerro de ouro, porque Moisés tinha ficado lá uns 40 dias, 40 noites, e eles disseram: Moisés não vai voltar mais, então vamos fazer para nós aqui a nossa imagem do Deus que tirou a gente do Egito, e fizeram um bezerro de ouro, né? Então Deus trazendo o povo, orientando o povo, e o povo sempre pecando. E aí que Deus chama o povo de obstinado, não obstinado para uma coisa boa, né? Mas obstinado mesmo para o pecado. Então Deus diz assim: eu vou enviar um anjo para ir com vocês, para guiar vocês, porque eu não vou mais no meio de vocês, tá? Então Deus fala assim com Moisés: se eu for no meio desse povo pecando do jeito que está, eu vou consumir todos. E aí a Bíblia fala que o povo se entristeceu. Lá em Êxodo 33, diz que o povo se entristeceu muito com isso. E Moisés, fazendo ali uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo, Moisés fazia aquela intercessão ali, aquela mediação entre Deus e o povo. E Moisés fala com o Senhor assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for conosco. Aí Deus responde a Moisés: eu vou fazer conforme você está falando, então. E atende ao pedido de Moisés. Então você vê que Moisés não estava preocupado só com ele, com a vida dele, ele estava preocupado com todo o povo que Deus tinha tirado do Egito, da escravidão. Porque em outra ocasião Deus fala para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo, que eu vou dizimar todo esse povo, eu vou fulminar todos vão morrer, e de você eu vou fazer uma grande nação. Porque Moisés, descendente de Abraão, com isso Deus não estaria deixando de cumprir a promessa que ele fez a Abraão, fazendo da descendência de Moisés uma grande nação. Mas Moisés vai e intercede pelo povo: não, Senhor, né? Não, Senhor. E Moisés intercede com argumentos fortíssimos, né? Ele diz: mas Senhor, todos os povos sabem que o Senhor tirou esse povo do Egito. Se o Senhor matar esse povo agora aqui no deserto, vão dizer: está vendo? O Deus dele não teve poder para levar eles para a terra que prometeu, então resolveu matar eles no deserto. E Moisés argumenta assim para o Senhor, diante do Senhor, para o povo. Então você vê a importância da oração uns pelos outros, né? Da intercessão, né? Quando você ora um pelo não preocupado só com você, porque Moisés podia falar: não, tudo bem, Senhor, então tira esse peso de mim, que esse povo também fica me trazendo conhecimento, porque o povo levava era problema para Moisés resolver, né? Um atrás do outro, né? Então, de um lado o povo trazendo problema, do outro lado Deus falando: vou dizimar esse povo, vai ficar só você. Moisés podia falar: ufa, tirou um fardo dos meus ombros agora, né? Em vez disso, Moisés fala: não, Senhor, esse povo é reconhecido pelo teu nome, é o teu povo, né? O que as outras nações vão dizer? Que o Senhor não teve poder para levar eles para a terra que o Senhor prometeu e aí matou eles no deserto? Não faz isso não. Então Moisés faz ali, nesse momento, a figura de Jesus Cristo. Ele estava anunciando ali, porque
em certo momento, o Senhor fala: eu vou levantar, vai ter um dia que eu vou levantar um profeta, segundo esse homem aí, segundo Moisés, parecido com ele assim, e todo aquele que não ouvir essa alma será extirpada no meio do povo. Então ele estava falando do novo concerto, da nova aliança do Novo Testamento. Essa é a nova aliança no meu sangue, Jesus disse quando ele ceou ali a última ceia com seus discípulos, né? Então Deus já estava anunciando ali um novo concerto, e nós vemos essa figura ativa da intercessão, esse intercessor, né, pelo povo, que é hoje o nosso Senhor Jesus Cristo, quem faz essa intercessão por nós. Não existe outro que interceda por nós diante de Deus, só Jesus Cristo. Isso é que a Bíblia ensina, isso é o que o nosso mapa aqui nos orienta, nos ensina. E é importante essa oração. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, já partindo já para a conclusão aqui, para a gente encerrar. Romanos capítulo 3 vai no versículo 10, 11, 12. Vou colocar assim. Romanos 3, versículo 10, 11 e 12. Como está escrito: não há um só justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nós estamos lendo em Romanos 3, do 10 ao 12. Então mostra aqui que ninguém merece, nem nada é pelo nosso merecimento. No versículo 21 de Romanos capítulo 3, indo para o versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, porque lá atrás, como eu disse, já tinha partes ali que falavam sobre Jesus Cristo, né, sobre o novo concerto. Então, tendo o testemunho da lei e dos profetas, no versículo 21. No versículo 22, isto é a justiça de Deus pela fé em nosso Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença de uma pessoa para outra, porque todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Então, como eu estava dizendo, nós tivemos a revelação da salvação em Jesus Cristo, não porque nós somos melhores do que ninguém. Então, quando nós orarmos, nós devemos nos apresentar a Deus, sim, com corações gratos por nós termos essa oportunidade, por termos o nosso entendimento aberto, não só para a existência de Deus, mas para o amor de Deus para conosco e para a salvação que Ele nos apresentou por Jesus Cristo. Então nós temos gratidão por isso, mas em nada nós nos sentimos superior aos outros. Como eu disse aqui, nessa oração do fariseu e o publicano, né, cobrador de impostos, né, ele julga o outro: eu não sou um pecador como este. E às vezes você não sabe que aquela pessoa que você está apontando o pecado dela, ela reconhece o pecado dela. Isso quando você realmente viu alguma coisa nele, tá? Ela reconhece o pecado dela e está diante de Deus pedindo misericórdia, e você está julgando. Tão esquisito isso, né? Complicado. Às vezes nós falamos de coisas, eu vou abrir um parênteses aqui só para falar de um assuntozinho e já vou para as últimas referências aqui para encerrar, tá? Eu vou falar sobre essa questão do fariseu falando da outra pessoa ali. Em determinado lugar, você vai ver Jesus Cristo pregando e alguém dizendo assim: quando vier o Messias vai fazer milagre maior do que esse, né? E nós vemos ali uma outra pessoa dizendo: mas quando o Messias vier, nós não vamos saber de onde ele é, nem de onde ele vem, né? E você vê ali essa
passagem que eu estou citando aqui, você vê uns dando uma opinião sobre Jesus Cristo e outro dando outra opinião. Um não conhece a pessoa de Jesus Cristo e o outro não conhece as Escrituras. Porque um diz, quando o Messias vier, nós não vamos saber de onde ele vem, nem de onde ele é. Quando as Escrituras diziam claramente que ele nasceria em Belém, né? Então esse não conhecia as Escrituras. E outro dizendo que Jesus Cristo, que aquele Jesus ali não era um Messias, né? Mas ele vem da Galiléia, né? Então você vê que eles fazem uma confusão, e um não conhece a situação, a pessoa, e o outro não conhece as Escrituras. Então o nosso pensamento, o nosso entendimento é muito limitado, sabe? Então nós devemos nos apresentar a Deus em oração com humildade, com sinceridade, como eu estou falando desde o começo, e o Senhor vai suprindo as nossas faltas, a nossa incapacidade, sabe? Ele vai completando, Ele vai nos edificando, vai nos melhorando, sabe? E a leitura, o tema traz também a leitura que nós fizemos aqui, traz a importância de nós orarmos pela nossa família e pela nação. Nós vimos no Salmo 144, no versículo 12, quando ele diz: para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas como colunas de um palácio. No livro também, no livro de Jó, o que fala sobre Jó e sua família? Os filhos dele faziam festa em determinado lugar, na casa de um irmão, na casa de outro irmão, juntavam todos os irmãos, faziam as festas e tal, e Jó se levantava de madrugada. Lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 5, vai dizer que Jó, ele se levantava e oferecia lá holocausto, oferecia lá sacrifício diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados dos filhos. Porventura meus filhos podem ter pecados lá, bebendo, falando coisas que desagradam a Deus. Então ele fazia lá a súplica, fazia essa intervenção pelos filhos, para que Deus perdoasse, né? E na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, como a gente costuma dizer, no capítulo 2, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faças súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Deus e Salvador, de Deus nosso Salvador. Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos fazer oração. Eu vou terminar com isso aqui. Nós devemos fazer oração por todos os homens e por todos os que estão em eminência, pelos reis, diz aqui, né? Pelos reis, por todos os que estão em eminência, por todo o reloginho está tocando, né? Por todos aqueles que estão em eminência, nossos presidentes, sabe, governadores, prefeitos. Nós devemos orar por todos. Para quê? Para que o nosso país, a nossa nação, sabe, cada um na sua nação, deve orar pelos seus dirigentes, para que nós possamos ter, como diz aqui, uma vida sossegada, sabe, uma vida tranquila, de paz, sem guerras, está entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, o crente, nós, servos do Senhor, nós não temos que ficar nos ofendendo, porque um é de esquerda e outro é de direita, e outro é centroavante, outro é meio de campo, outro é goleiro, sei lá, entendeu? Nós não devemos ficar nos dividindo, porque defendendo um candidato tal, político tal, com unhas e dentes, sabe? Defende a Bíblia, defende o Evangelho, sabe? Se dedica à palavra de Deus como você se dedica assim. Nós exercemos a nossa cidadania, que é votar naquele presidente,
governador, naquele prefeito, senador e tal, sabe? Mas nós não devemos nos dividir por causa disso. Nós não devemos nos dividir por causa de opinião política, de posição política, tá, irmãos? Eu falo isso porque isso é bem a nossa época, os nossos dias que nós estamos vivendo. E eu vejo às vezes aí irmãos, sabe, pessoas, crentes, sabe? Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Seja do que você quiser, contanto que você esteja com a consciência limpa diante de Deus. Procure se orientar pela Bíblia. Se a Bíblia permite que você pense assim, se não prejudica a sua santidade, você pensar assim ou assim, que pense, entendeu? Só que um não julgue o outro, tá, irmão? E vamos, em vez disso, interceder pelas autoridades, independentemente de quem foi eleito, de quem estiver no governo. Vamos orar para que Deus dê àquela pessoa uma consciência justa, sabe? Um temor a Deus, uma consciência para fazer realmente o que é certo pelo povo, para que Deus tire os corruptos, sabe? Para que Deus mova as ações nos nossos governos como for necessário para que nós tenhamos paz, tenhamos a oportunidade, por exemplo, de termos a liberdade de cultuarmos a Deus. Muitas nações aí, não tem, o povo não tem essa liberdade. Existem nações, nós sabemos aí que existem nações onde você se converter ao Evangelho é crime, previsto em lei, com pena de morte. Então, assim, o povo não tem essa liberdade. E nós devemos orar também por esses povos, para que eles venham a ter, sabe, essa liberdade de adorar a Deus, de servir a Deus, sabe? Então, nós temos que olhar para os nossos governos, para os nossos governantes, assim. O que está lá não é o que eu votei nele, mas eu oro para que Deus abra o entendimento dele, porque enquanto ele estiver lá, ele tem autoridade para decidir muita coisa, entendeu? Então não fique só criticando, ore para que Deus abençoe a vida, a mente daquela pessoa, daquelas pessoas, independentemente se é o que você queria que estivesse lá ou não. Então é o que a Bíblia nos chama a orar pela nossa sociedade, pelos nossos governantes, para que nós venhamos a ter paz. Então que essa vida de oração seja uma realidade. Quando você tem uma vida de oração, até a sua fraqueza é diferente. Sabe um louvor que diz assim: quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver, né? Quem já pisou, né? E assim, é assim mesmo, é verdade. Quando aquele crente de oração passa por um período de frieza, sabe, você se angustia, você fala: poxa, eu não consigo mais orar como antes, eu não tenho aquele prazer na oração como antes, porque oração não é um fardo, oração não é pagar preço. Muitos de nós, muitos do nosso meio usam esse termo, né? Eu pago preço. Você não paga preço. A oração tem que ser prazerosa. É um privilégio que nós temos de estar na presença de Deus para falarmos com Ele sem véu, sem mais alguém para nos levar, como era determinado pela lei. Só o sumo sacerdote podia entrar lá no lugar santo dos santos. Quem estudou um pouco sobre a figura lá do tabernáculo conhece um pouco daquelas simbologias, né, do significado de cada coisa. Então, hoje nós entramos no Santo dos Santos, você entra no Santo dos Santos, você entra no lugar santíssimo, que é a presença, onde está a presença do Senhor. Sabe, no seu quarto, quando você entra e fecha a porta, aí você se apresenta diante de Deus e você ora diante de Deus ali, você e Deus, sabe? Então, cultive esse privilégio que nós temos de nos apresentar diante de Deus e orar. Sabe, de vez em quando levanta de madrugada, vai para aquele lugarzinho ali, você sabe, na sua casa, e dobra o seu joelho e ora, fala com Deus, oração de 5 minutos, oração de 1 hora, conforme for a sua necessidade, conforme você quiser e precisar se expressar diante de Deus, sem preocupação com tantas horas de joelho. Não é ritual que vai te fazer ser ouvido, né? Nem as nossas palavras que nos fazem ser ouvido, porque Deus já conhece a nossa necessidade, antes de nós pedir, né? Então vamos cultivar isso, irmãos, e orar, lembrar de orar por aqueles que necessitam de libertação, tá? Porque todos nós um dia precisamos de libertação também. Todos nós tivemos um período da nossa vida, mesmo muita gente que nasceu em lar cristão, teve o seu período de prisão espiritual, sabe, que deu brecha,
e precisou de uma libertação depois, né? Todos nós, se não passamos, um dia vai passar por um momento que você precisa de uma libertação. Quando eu falo libertação, não estou falando só de possessão demoníaca, não é isso. Eu estou falando de libertação, sim, quando você começa a pensamentos errados, a dar vazão para pensamentos errados, para pecado. Você precisa se libertar desses pensamentos, você precisa ter uma libertação. Troca o livro do Harry Potter pela Bíblia. Troca os livros do Harry Potter pela Bíblia, entendeu? Porque aí, em vez de você estar aprendendo coisas que vão te trazer, vão colocar sua mente no foco errado, pensando que você está fazendo não tem nada demais, sabe? Troca o seu Harry Potter pela Bíblia, que é a melhor coisa. Estou falando isso porque tem jovens que, se você falar sobre Harry Potter, o cara, ou a menina, ou o menino conhece tudo sobre Harry Potter. Se você perguntar sobre um versículo bíblico, me explica alguma coisa da Bíblia, fala qual é a sua passagem da Bíblia que você mais gosta, não sabe nada, não conhece nada da Bíblia, e criado na igreja. Então, troca o seu Harry Potter pela Bíblia, porque Harry Potter não vai dar sua entrada lá no céu não, tá? Então, em nome de Jesus, se liberte disso. E você ora por aqueles que você sabe que precisa de libertação, tá bom? Porque certa vez eu lembro que eu estava, para encerrar, eu lembro que eu estava num momento de muita frieza espiritual mesmo, e eu trabalhava à noite, e eu me lembro que eu cheguei no trabalho, eu trabalhava num lugar sozinho, no Rio de Janeiro, naqueles postos Salvamar, se você não sabe, aqueles postos que tem numeração, posto 1, posto 2, posto 3, pela praia ali de Copacabana, pela Barra. Eu trabalhava no Recreio dos Bandeirantes nessa época, sabe, posto 9 ou posto 10, no Recreio dos Bandeirantes, se eu me lembro bem. Eu tinha ali meus 21, 22 anos, e eu lembro que eu cheguei ali, passei pelas grades, tranquei tudo, e eu trabalhava sozinho, tirava serviço ali de 8 da noite a 8 da manhã sozinho. Eu cheguei, entrei dentro do banheiro, a primeira coisa que eu fiz, dobrei o meu joelho e falei com o Senhor, Senhor, eu preciso de que o Senhor me dê algo para eu conseguir ir à tua casa, para eu conseguir cultuar, para eu conseguir ir à igreja, porque chega na hora de ir para o culto, me falta vontade, me dá desânimo, chega na hora de orar, eu não consigo orar, fico em casa, não vou para a igreja. Senhor, me ajuda, eu não sei do que eu preciso, mas eu preciso que o Senhor me dê alguma ajuda para eu conseguir ir à igreja, que eu quero e não consigo. E eu lembro que era uma noite muito fria, e eu fazia a minha ronda, estava tudo deserto, eu ia lá, me recolhia no banheiro e ficava lá curtindo o frio, aquecendo, saía fazer a minha ronda. Num desse momento, eu me sentei na minha cadeira e eu pensei que eu tinha dormido. Mas eu não tinha dormido. Eu sentei na minha cadeira e eu levantei a cabeça e olhei para o alto, e da parede, assim, atrás de mim, estava encostado na parede, eu vi. É para quem crê, porque Deus nos dá às vezes visão do espiritual, quando Ele quer te revelar alguma coisa, quando Ele quer te esclarecer alguma coisa. E eu vi acima da minha cabeça uma mão que entrava assim, estendida assim, por cima da minha cabeça, atravessava a parede, em cima da minha cabeça, acima da minha cabeça, essa mão se abria assim para mim. E eu olhei aquilo e me assustei, e eu pensei que eu estava sonhando. E eu levantei assim a mão, porque aquela mão me oferecia alguma coisa assim, acima da minha cabeça. E eu fui assim para pegar, não vi o que era, um objeto que estava naquela mão, não vi o que era. Mas quando eu levantei, eu não consegui ir, eu vi duas correntes nas minhas mãos, presas por um fio maior que sumia. E eu fiquei espantado com aquelas duas correntes na minha mão, eu não conseguia me livrar, e aquela mão estendida, assim, parada diante da minha cabeça. Eu fui com as duas mãos assim e eu peguei aquele objeto, eu não sei o que era, não vi. Eu sei que quando eu peguei na mão assim, aquelas duas correntes fizeram um estralo, um barulho alto, pá, e caíram, sabe? Eu dei um pulo, fiquei olhando a minha volta, e aí eu vi que eu estava acordado, porque eu pensava que eu estava dormindo. E aí eu fiquei olhando a volta e eu entendi que Deus estava me dando uma libertação pelaquela oração que eu tinha feito, de ter vontade de ir à igreja. Então, às vezes você está em casa com vontade de ir à igreja, mas quando chega na hora de sair de casa, você desanima e fala: eu vou no próximo culto, não vou nesse. Então, se você está passando por isso, dobra o seu joelho e pede a Deus para Ele te libertar dessas correntes,
tá? Porque Ele é poderoso para fazer isso. Eu não estaria falando isso aqui se não fosse o propósito de Deus na tua vida, tá? Então, creia que Deus tem prazer em nos libertar. Você pode perceber que Jesus sempre teve satisfação em dizer: levanta e anda, vai, a tua fé te salvou. Você sempre percebe uma satisfação na voz do Senhor nessas leituras. Sempre quando Ele diz: a tua fé te salvou, levanta e anda, não peque mais para que não te aconteça algo pior, né? Então, o Senhor tem prazer em nos abençoar, em nos libertar, em nos salvar, sabe, de todas as armadilhas que Satanás possa armar contra a nossa vida no mundo invisível, no mundo espiritual, que a nossa batalha é espiritual. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade, peço que Deus te abençoe, continue te abençoando sempre. Lembre de orar por mim, pela minha família, minha esposa está aqui me acompanhando, pela minha família, pelos meus filhos, tá? E orem uns pelos outros. Se eu cometi alguma falha na administração aqui, falei alguma coisa errada ou não completei alguma coisa direito, os irmãos tenham liberdade de questionar, de me perguntar, de deixar comentário aí, ou de me falar comigo pessoalmente na igreja, que a gente erra, né? Então, se eu deixei alguma coisa em aberto, os irmãos falem comigo, que às vezes na pressa também de não ser muito extenso, a gente acaba resumindo, cortando alguma coisa. Deus abençoe, e eu me coloco à disposição do Senhor e dos irmãos para ajudar também no que eu puder. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém. Fazer a oração final. Oração final, meu pai falou: ele não vai orar não, legal. Tá vendo? Eu já cometi um erro, né? Eu tô falando de terminar, meu irmão, não vai fazer a oração final, não. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai eterno, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, Pai eterno, mais uma vez, Pai. Te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Te agradeço pela vida de cada pessoa, Pai Santo, que vai assistir a esse vídeo, Pai. Pai Santo, peço ao Senhor que perdoe as minhas falhas, as minhas transgressões, perdoa as falhas, as transgressões dessa pessoa que está ouvindo, Pai, que está assistindo, Senhor, que está orando comigo, Senhor. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela tua misericórdia, Pai, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, não pelo meu merecimento, não pelo merecimento dessa pessoa, porque nós não fizemos e não podemos fazer nada, Senhor, para merecermos, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, perdoa as nossas falhas, Pai. Se o motivo, Pai, dessa luta, dessa enfermidade for pecado, Senhor, perdoa, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, se houver pecados, serão perdoados. Senhor, cura, restaura. O Senhor cura, Pai, Covid-19, o Senhor cura AIDS, o Senhor cura qualquer coisa, Pai. Havia uma doença incurável na época bíblica, Pai, na época desses homens, desses profetas aqui, Pai, havia uma doença incurável chamada lepra, Pai, que aos nossos dias, na nossa interpretação bíblica, Pai, faz referência ao pecado, Senhor, no meio da igreja, ao pecado no meio da humanidade, Senhor. Mas nessa época era lepra, Senhor, uma doença mesmo, Pai, que hoje já tem um controle, Pai. Hoje já tem um controle, porque a ciência se multiplicou, como o Senhor disse, que se multiplicaria, Pai, e assim vem se multiplicando. Mas, Pai, doenças que na época eram incuráveis, Pai, que as pessoas eram excluídas da sociedade, Pai. E o Senhor, com uma palavra, limpou e curou, Senhor. Com uma palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dispense, Pai, que o Senhor coloque, Pai, sobre a vida dessa pessoa que está assistindo, Pai, que está orando comigo, Pai, essa palavra, Pai Santo, que vai curar ela de tudo que ela precisar ser curada nesse momento, Pai. Eu creio, Pai, no milagre, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer tudo, Pai, que não existe lei da natureza, Senhor, que te submeta, Pai, que o Senhor não está sujeito, Pai, a leis da natureza, da física, de nada, Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas, porque o Senhor criou todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Eu peço, Pai, que o Senhor libere, Pai, essa palavra, Pai Santo, sobre a vida dessa pessoa, Pai Santo. Vai e não peques mais. A tua fé te salvou. Em nome de Jesus, receba a sua cura nesse momento. Se for por pecado, que seja perdoado, e vai e não peque mais. Pai eterno, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por esse milagre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Agora nós oramos. Falei sobre oração e no final esqueci de orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você.